Olá, vestibulandos, eu sou o professor Orlando Carlos de Geografia. Hoje nós vamos começar o módulo de Geografia do Brasil e o nosso primeiro tema é a formação territorial brasileira. Venha conosco nessa aventura. A formação territorial brasileira. Muitos falam que o Brasil foi descoberto, mas na verdade o Brasil ele foi conquistado. Portugal conquistou essas terras que já pertenciam aos índios. Outro ponto importante no nosso estudo sobre a formação territorial é compreender como uma colônia que era de 2,2 milhões de quilômetros quadrados se expandiu para 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Então, como esse processo ocorreu? Mas, primeiramente, nós vamos definir o que é a formação territorial. Acompanhe comigo aqui no slide. Definição do processo de formação territorial. Então, é um processo de conquista e expansão do território brasileiro. Percebam bem aí no slide que o Brasil, ao que era a colônia portuguesa, corresponde aí a uma linha demarcada aí pelo famoso Tratado de Tordesilhas. Então, o Brasil, ou a colônia portuguesa, era uma área que compreende hoje ao Nordeste, parte do Norte e do Sudeste. Então, a formação territorial, ela vai levar em consideração esse processo de expansão do território para além dos limites do Tratado de Tordesilhas. Então, é muito importante você compreender isso aí, que a formação do território vai se dar a partir de um processo de expansão para o oeste. Percebam bem, o Brasil ele vai começar pelo leste, pelo nordeste e vai se expandir para o oeste. Qual o contexto de tudo isso? Qual o contexto dessa conquista, dessa expansão? Então vamos voltar no tempo aí, na história, e perceber que o Brasil ele vai ser conquistado num período conhecido como das grandes navegações. Você já estudou isso, você já ouviu falar nisso. Então, o que foram as grandes navegações? Foram um período de expansão marítimo ibérica, principalmente aí Portugal e Espanha. E é justamente os portugueses que vão bater aqui nas terras chamadas mais tarde de Brasil, ou Terra de Santa Cruz, Veracruz, como já foi chamado o nosso território. A política era a mercantilista, onde toda a colônia deveria comercializar com a sua metrópole. O escravismo, o pacto colonial, como nós já falamos, o metalismo, né? Onde a riqueza de uma nação estava na quantidade de metais preciosos que a mesma possuía. E também havia uma outra característica importante do mercantilismo, que era a balança comercial favorável, onde toda a nação deveria exportar mais, vender mais e comprar menos. Essa era a política mercantilista que vai aí basear a coroa portuguesa a vir para cá, a se apropriar da colônia e saqueá-la, e explorar os seus recursos naturais. Mas isso não vai se dar de forma pacífica. É importante você entender que as sociedades indígenas vão resistir. E aí o conflito entre o colonizador e o colonizado vai ser uma das marcas também dessa expansão. O colonialismo. Esse colonialismo vai se basear no modelo de ocupação europeia da América. Não só aí o Brasil, mas a América como um todo vai ser colônia europeia, do norte ao sul. E esse colonialismo vai se dar com base no mercantilismo que nós falamos ainda há pouco. Outra característica importante é a sociedade da época, uma sociedade escravocrata. E os portugueses vão tentar fazer dos índios escravos. No início até conseguiram, depois tiveram aí que enfrentar a resistência indígena. Mais tarde, com a escravidão africana, essa questão da mão de obra vai ser superada e a escravidão, o trabalho escravo, vai ser uma das fontes mais rentosas da coroa portuguesa no Brasil. Acompanhe agora no slide algumas causas para essa conquista, para a tomada do território que hoje é chamado Brasil. Mas é importante, aí, antes de falar dessas causas, você entender o que é um território. O território, ele nada mais é do que uma parte apropriada do espaço, ou seja, é uma área delimitada.
É uma área que pertence a alguém. E no caso do Brasil, pertencia a Portugal nesse período aí mercantilista, nesse período das grandes navegações. O território, ele muda com o tempo, ele tem as suas fronteiras, elas são mutáveis, elas crescem, elas retrocedem. Então, o território é esse espaço apropriado através de relações de poder. No caso do Brasil, foi por meio da força, do canhão, da arma, que milhões de índios foram exterminados. Então, voltando aí, acompanhe comigo aqui no slide, as causas para a conquista do Brasil. Uma das primeiras causas que nós podemos destacar aqui é a busca por metais. Portugal, nesse período do chamado mercantilismo, essa busca, né, por metais, onde a riqueza de uma nação estava na quantidade de metais preciosos, via na sua colônia sul-americana a possibilidade aí de ganhar com os metais, e principalmente ouro, prata, que eles imaginavam ter aqui. Outra causa importante é a ameaça pirata. Você sabe, ou já ouviu falar, que o Brasil, inicialmente ele foi deixado de lado, porque os portugueses, ao chegar aqui, não encontraram de imediato ouro e prata, e tiveram que se contentar com o comércio do chamado pau-brasil. O pau-brasil é uma espécie aí que era muito usado para se extrair uma tinta avermelhada, que era usado para atingir tecidos na Europa. E essa riqueza, ela vai ser cobiçada por outras nações, que gradativamente vão visitar o nosso país. É o caso da França, é o caso aí da Holanda, dos ingleses, que vão aqui visitar o nosso país e até hoje vão deixar suas marcas na América do Sul. Hoje, a região das Guianas é uma herança dessa pirataria aqui na América do Sul. Busca por fiéis. Outra característica, ou melhor dizendo, outra causa que vai influenciar a ocupação do Brasil, a conquista do Brasil. Os portugueses vão vir numa empreitada em parceria com a igreja, e a igreja católica. Não é à toa que nas caravelas você vai encontrar aí a cruz de Malta, símbolo da igreja, que vai vir para cá num acordo com a coroa portuguesa chamado de padroado. Então a igreja ela vai ter um papel muito importante de controle social e até mesmo de controle político do nosso país. Então a igreja vem para cá buscando fiéis e também fugindo aí, em parte, né, do que aconteceu aí na Europa, da chamada Reforma Protestante. Então esse é um ponto aí que se deve destacar, uma das causas aí que é a busca por fiéis. Outra causa assim meio, como podemos dizer, meio interessante, né, que é a redução de vadios em Portugal. O antropólogo Darcy Ribeiro, no seu livro O Povo Brasileiro, ele fala que Portugal queria fazer uma limpa no seu território do quê? De vadios em geral. Quem eram esses vadios? Eram mendigos, indigentes, carcerários, que enchiam o sistema aí do Estado. Então, deixavam Portugal aí, digamos assim, menos bela. Então, eles vão fazer uma limpeza nesses territórios, mesmo porque o Brasil, mesmo com seus 2,2 milhões de quilômetros quadrados, já era uma grande extensão territorial e necessitava de material humano para ocupá-lo. Então, esses fatores aqui, o fator econômico, a busca por metais, o fator geopolítico, a ameaça pirata, o fator religioso, a busca por fiéis, e o fator social, a redução de vadios em Portugal. Então, essas causas aí vão ser fatores importantes para você entender a conquista do Brasil pela coroa portuguesa. Agora vamos falar das características dessa formação territorial. Alguns fenômenos que vão ocorrer durante esses quase aí 4 séculos de formação do território brasileiro. Acompanhe comigo aqui no slide. Genocídio e etnocídio indígena. Talvez tenha sido o maior legado social e, infelizmente, um legado negativo. O Holocausto de quase 4 milhões aí de indígenas no Brasil. Diversas tribos foram exterminadas. Isso eu chamo de genocídio. Genocídio é o extermínio físico de um povo, ou seja, ele deixar de existir. E o etnocídio, que é o extermínio cultural, ele perder a sua cultura, ocorrendo aí um processo de destribalização, onde nós percebemos isso, principalmente durante a catequização organizada aí pelos jesuítas, pelas ordens religiosas, pela igreja que vai vir para o Brasil para promover aí a sua catequização, para buscar aí esses fiéis.
Outra característica importante é a escravidão africana. Como falamos anteriormente, essa escravidão era bastante lucrativa e o Brasil aí foi um dos últimos países a abolir a escravidão. Por quê? Porque era um grande negócio. Ter escravos em grande quantidade era sinônimo de riqueza, assim como ouro e outros metais. A ocupação litorânea. A ocupação do Brasil ela vai se dar por meio do litoral. Salvador, a Bahia e todo o litoral nordestino vão ser apropriados pelos portugueses, que vão criando entrepostos comerciais e gradativamente vão avançando para o interior. Um interior não muito grande, mas que isso vai ocorrer durante os 4 séculos de expansão do território, ajudando a expandir o território para o oeste, ajudando a formar um território continental. Outra característica é a catequização indígena. Como eu falei ainda há pouco, os indígenas vão estar aqui e vão sofrer o genocídio e o etnocídio. E quando falamos em catequização, falamos aí também de um etnocídio. Os índios vão sofrer um processo de destribalização e não um processo de aculturação, porque o índio ele ainda vai ter a sua cultura, mas não mais uma cultura genuína, uma cultura que sofreu miscigenação. Então é índio aí vestindo muitas vezes vestes portugueses, índio aprendendo a língua portuguesa, índio sendo cristão. E até outras tentativas de fazer o índio cidadão, como de Marquês de Pombal. A miscigenação. Essa talvez seja uma das características mais importantes, porque vai formar a identidade brasileira. Hoje, quando falamos do brasileiro, falamos da língua portuguesa, falamos da religião cristã e falamos de muitos outros hábitos que foram herdados dos índios ou dos africanos ou de diversos outros povos que migraram para cá, como japoneses, italianos, alemães. Outra característica aí é o arquipélago econômico. O Brasil, até 1930, ele vai ser baseado num arquipélago. O que é um arquipélago? É um conjunto de ilhas. E que ilhas são essas? São ilhas econômicas. Então você vai ter aí desde o início a economia extrativista do pau-brasil. Posteriormente, da cana-de-açúcar. Gradativamente, droga do sertão, mineração, café, borracha e a agropecuária, que vai se desenvolver por quase todo o território do imenso território do Brasil. Então, essas características aí vão ser importantes para você entender essa formação territorial. Agora, vamos falar especificamente da expansão do território. Até agora nós falamos aí da conquista do Brasil, das causas para essa conquista por meio da coroa portuguesa, em parceria com a Igreja Católica, e falamos de algumas características marcantes. Agora nós vamos iniciar o processo de expansão. Já falamos da conquista, agora vamos falar da expansão. Como o Brasil ele conseguiu ampliar o seu território, indo além dos limites do Tratado de Tordesilhas. Quais os fatores, quais as causas para isso? Acompanha comigo aqui no slide. O primeiro fator para a expansão, e talvez esse seja o fator mais importante, seriam as frentes econômicas de expansão. Se você olhar no mapa, você vai perceber aqui várias atividades no território brasileiro. Desde aí do pau-brasil, que nós falamos, primeira atividade extrativista, ou da cana-de-açúcar, que vai se destacar no Nordeste colonial, ou mesmo aí a atividade das drogas do sertão, no Vale do Amazonas, ou a atividade da mineração no centro-oeste e sudeste do Brasil, ou o café, que vai se desenvolver aí nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, na região sudeste. E a agropecuária sulista. Então, essas frentes que nós vamos estudar numa outra videoaula, é importante você compreender, porque ela vai contribuir significativamente para essa expansão. Outra característica são os movimentos de entradas e bandeiras, ou seja, o movimento de penetração para o interior do território. Então, por exemplo, no Vale do Amazonas, as ordens religiosas, jesuítas, carmelitas, franciscanos, vão usar o rio como caminho para penetrar e converter e fundar missões religiosas no Vale do Amazonas. Nós vamos também ter aí, no Rio São Francisco, o movimento migratório do litoral para o interior, o Velho Chico. O Rio dos Currais vai servir para a primeira migração no Brasil. Ou mesmo no Sudeste, aí os bandeirantes,
Os paulistas vão ajudar a desbravar o interior do Sudeste, o interior de São Paulo, para aprisionar índios e buscar metais preciosos. Então, esse movimento aí de penetração, ele vai desrespeitar os limites de Tordesilhas e vai ajudar a expandir, a ocupar mais tarde, durante principalmente o Tratado de Madrid, em 1750, o Brasil consegue de direito tomar esse território da Espanha, porque já tinha tomado de fato. Esse princípio é conhecido do direito romano, chamado ut possidetis ou ut possidetis, como alguns chamam. Outra característica marcante é a união das coroas ibéricas. Durante os anos de 1580 e 1640, a colônia brasileira, a colônia portuguesa, né, o Brasil, estava sob o controle da Espanha. De 1580 e 1640, o Brasil foi governado pelos espanhóis. Sendo assim, não tinha mais sentido prático ter aquela linha que dividia o território de Portugal da Espanha. Então, isso contribuiu muito. Outra característica natural da própria geografia, a barreira andina. Os Andes dificultou muito a ocupação por parte dos espanhóis do seu território. E, por último, o mito da Ilha Brasil. Os portugueses, grandes cartógrafos, grandes navegadores, fizeram uma cartografia ímpar. Como só eles conheciam o espaço, eles vão tentar vender a ideia que o Brasil era uma ilha, porque ele é todo recortado por rios, tem um imenso conjunto de bacias hidrográficas. Então, os portugueses tentaram vender a ideia de que o Brasil era uma ilha. E uma ilha já por si só tem a sua divisão natural. E eles vão conseguir. Grande parte desse território, em 1750, vai ser delimitado como território do Brasil. E aí, gradativamente, o Brasil vai conseguindo resolver questões de fronteira, como no sul, como no norte, que mais tarde aí vai delimitar em 1903, com a conquista do Acre, um dos últimos territórios aí a serem integrados a esse país continental. Então, nessa primeira videoaula nossa, que fala do módulo de Geografia do Brasil, da formação territorial brasileira, nós aprendemos um pouquinho isso, como o Brasil foi conquistado, o seu contexto, quem fez isso, quais foram os atores, e a partir daí a expansão para o oeste. Na próxima aula, nós vamos continuar aprendendo mais dessa formação, estudando as frentes econômicas de expansão e percebendo quais as consequências dessa formação para o Brasil atual, para esse espaço geográfico complexo. Valeu, galera! Aguardo vocês na próxima videoaula.